Oi pessoal, só para dizer, desculpa aí, eu tava aqui na igreja e me veio uma inspiração para gravar esse vídeo aqui. Eu realmente estou aqui pensando como que a gente pode fazer para, eu tava pensando como posso fazer para ter um áudio melhor para vocês e tudo mais. Eu deveria gravar depois, mas eu pensei não, vou gravar agora, vou parar tudo, sentar aqui na calçada. Eu tô literalmente na calçada aqui. Eu espero que o áudio esteja bom para vocês, mas é porque veio no meu coração como falar para falar essas coisas e eu tô aqui para falar pra vocês. Sempre tem uma pergunta que o pessoal me faz, era como é que eu faço para desenvolver o que eu desenvolvo, né? A questão de packages, padrões, como é que eu penso para resolver os problemas, né? Principalmente quando eu trabalho com algumas pessoas e elas perguntam isso também. E eu não vejo nada demais, na verdade eu me considero bastante burro. Eu tenho dislexia, descobri há pouco tempo, há poucos anos, na verdade. Então eu tenho certo desconforto até mesmo de falar. Às vezes eu tenho dificuldade de leitura, tenho dificuldade de falar, tenho dificuldade dessas coisas. Eu até me confundo com relação à voz, respiração. Eu estou fazendo até tratamento para esse tipo de coisa. Mas eu nunca deixo de falar o que eu tenho que falar, né? Com todas as minhas dificuldades. Então quando eu tento aprender uma coisa, eu tenho que realmente tornar aquilo bem compacto. E quando eu compacto, deixo aquela parte bem compacta, consegue entrar na minha cabeça. E por eu ter compactado tanto aquilo, deixar aquilo tudo limpo e clean, eu consigo passar para outras pessoas com um pouco mais de clareza, porque eu acabo tirando algumas coisas que era difícil e às vezes até deixo algumas coisas a desejar no lado teórico, mas que algumas pessoas conseguem entender. Foi assim com o Block, quando a gente estava explicando no começo ali, em 2018, 2019, foi assim com o Mobex 2020 e foi assim então nos anos seguintes com o Vela Notify, que a galera tem utilizado também. A gente sempre tem estudado o padrão de gerenciamento de estado, mas com cuidado de arquitetura, visto que é uma comunidade, o que a gente fala, as pessoas elas seguem e tem também essas questões das empresas também. Então, por causa dessa visibilidade, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente apresenta sobre as soluções. Ao contrário do que muita gente fala e pensa, existem poucas soluções de gerenciamento de estados. Reatividades existem demais, mas a gente tem uns pensamentos de como agir sobre essa questão. Então, por que eu estou colocando sobre gerenciamento de estado? Porque é uma forma de eu mostrar para vocês como que eu cheguei nessa solução, como é que eu pensei sobre, né? E eu vou contar assim o lado humano da coisa. Bom, em janeiro eu tinha essa missão de ver por que as pessoas, mesmo com o Mobex, que era mais simples que o Block, elas iniciavam mais simples que o Block, elas com o Vela Notify iniciavam mais simples, mas chegavam a um determinado ponto do projeto, na metade, algumas pessoas elas desempacavam, né? E isso foi percebido quando eu fui dar uma manutenção, não, na realidade eu fui dar uma consultoria para uma pessoa. Essa pessoa ela chegou e falou bem assim: Jacob, eu tô com dificuldade com o Block, mas eu achei que eu sabia Block, mas agora que eu tô fazendo isso eu acho que eu não sei Block. Aí foi mostrar o problema. Olha só, eu faço nessa tela aqui, agora quando eu cheguei nessa tela eu não consegui. Era uma tela que ela tinha que consumir, se eu não me engano, era 4 blocos. Então esses blocos aqui, como é que ele estava fazendo? Ele estava recebendo esses blocos diretamente no bloco principal dele, no bloco da página. E esse bloco da página, ele estava pegando e fazendo todo esse trabalho de escutar todos os outros 3 blocos. E esses 3 blocos, eles convertiam tudo. Acontecia, mas era bastante complexo e bastante numeroso ali, o número de linhas, né? Bem verboso o que estava acontecendo. Então ele tentou com o Mobex também ali. E com o Mobex foi a mesma coisa. O Vela Notify do mesmo jeito. Tinha botado a lista nele, um monte de coisa e tinha esse problema. Daí, ele falou, cara, é muito difícil trabalhar com muitos blocos. E eu achei e era um cara assim, eu acho que é um cara muito bom. Muito bom. Um cara, assim, a nível pleno para sênior. E às vezes para algumas pessoas eles não têm dificuldade com bloco porque ela nunca chega numa ideia, ela fica sempre num para um bloco para uma página. Aí é simples, você pode usar qualquer coisa. Agora quando você tem que juntar várias atividades, e aí foi aí que eu vi, mano, deu um estralo na minha cabeça, mas eu não tinha percebido nada. E aí quando ele tentou fazer com o Mobex e viu que ficou até pior que o bloco, porque o bloco tinha pelo menos algum auxílio nas strings ali, foi aí que eu pensei, mano. Aí eu mostrei pra ele, não era assim que você faz, você pode fazer dessa outra forma e que vai funcionar, né? Você trabalhar com um monte de coisa, com reações e tal. E com o bloco da mesma forma, você tem que trazer tudo pra view e na view você fazer as coisas que você tem que fazer ali. Eu sei que vai ficar mais verboso, eu ensinei ele, aí ele falou pra mim, continuou falando, cara, isso é muito complexo, cara, muito chato isso. Vontade que eu tenho de tacar um
um while lá no início e ficar dando set state em toda a aplicação. Mas aí, beleza, então eu cheguei com a equipe lá e falei, gente, no Payday de agora, eu queria muito estudar por que as pessoas, elas acham difícil o gerenciamento de estado. A gente sabe que tem complexidade, a gente sabe que às vezes a gente joga alguma coisa, culpa o conhecimento de outra pessoa, você devia saber tal coisa, mas realmente tinha alguma coisa complexa que nem eu tinha me tocado ainda. Não tinha me tocado nessa questão, mesmo estudando por ano só esse assunto. Aí eu cheguei e comecei a pensar o seguinte, será que talvez seja a questão dessa segmentação de estado, né? E aí tentar botar o estado tudo num lugar só, tipo o Redux, e daria certo? Na lógica daria certo. Isso resolveria esse problema, visto que você só teria um estado, então você não tinha que fazer as coisas. Então eu comecei a pensar nisso, apresentei para a galera e eles não gostaram. Então é o primeiro ponto do meu pensamento. Eu comecei a apresentar meus pensamentos e eu fui extremamente bagaçado por todo mundo ali e tal que eu apresentava, e muito normal isso, é geralmente o que eu espero. Primeiro ponto, então, você não pode ter medo de errar. Você tem que chegar e você tem que falar as coisas que estão acontecendo ali, mesmo que esteja errada. Você tem que errar pelo menos mais 10 vezes para você acertar um pouquinho. Então começa a errar desde já. Então eu comecei a estudar estado único para vi o Redux, vi outras coisas e vi que não dava certo. Um dia eu estava tão frustrado com essa situação toda, eu estava tão frustrado, eu falei, tá faltando alguma coisa e eu não sei o que é, eu não sei o que é. Já tinha percebido que uma das coisas que fazia, que uma das coisas que fazia era a distribuição do estado, mas eu não sabia como resolver. Então eu vi o Mobix, vi o Vela Notify por ali normal e pensava assim, mano, tem alguma coisa estranha com relação a isso. Parece que ele está quebrando um princípio. E aí eu fui, toda vez que eu tenho uma dificuldade, aqui vem a segunda dica. Toda vez que eu tenho dificuldade com uma coisa, eu sempre tento limpar a casa. Então, tipo, se eu estou com dificuldade de achar alguma coisa na minha mesa, eu não estou olhando, eu limpo a mesa e aí eu consigo achar as coisas, eu faço a minha coisa no código. Quando eu estou com dificuldade de achar alguma coisa no código, o que eu faço? Eu procuro ver tudo que tem na análise, os problemas, os warnings, tento resolver tudo que eu vejo que está acontecendo ali. Aí eu comecei a olhar aquela classe com essa classe de store, né, e o block com uma ideia de limpar. O que esse cara tem, os controllers que as pessoas fazem com qualquer outra coisa. E eu percebi uma coisa, aquele cara faz esse control, store block, eles fazem duas coisas. Eles fazem gerenciamento de estado e também a execução da regra de negócio. E eu pensei, cara, será que é isso que está fazendo toda essa bola de neve no futuro? Por isso que é legal a gente seguir os princípios, porque no momento que a gente segue os princípios, por mais que esteja errado no primeiro momento, né? Por mais que seja, quer dizer, não esteja errado, por mais que você ache que esteja errado, por mais que você não dê, isso aqui não vai dar em nada, lá na frente, depois de uns meses desenvolvendo, aquilo ali pode desempenhar, assim, deu um problema muito sério. E aí eu comecei a pensar, mano, e se eu trabalhasse da maneira correta com Single Responsibility, só para ver? E aí eu comecei a fazer as coisas dividindo. A store do controle. Conheci pessoas, expliquei minhas ideias e eles falaram, cara, eu já faço isso há algum tempo. Eu deixo o bloco só para gerenciar estado e crio um controle para a tela enviar as ações. E eu fiquei pensando nisso, mano, não é possível. Tava isso na minha frente o tempo inteiro. E a galera, mano, a gente faz isso também com Story. Conheci algumas pessoas que fazem com Story também. Então, esse foi o ponto. Eu comecei a dividir essa responsabilidade do gerenciamento de estado e execução da regra de negócio e comecei a perceber que na teoria de tentar resolver tudo, muitas coisas que diziam que gerenciaria o estado, eles começavam a colocar mais coisas do que gerenciar estado. Isso no final dava problema. Então, eu comecei a pensar, mano, tem que separar essas paradas. Mas assim, pra mim era a ideia, eu tinha que separar tipo como se fosse o Redux ali, os controles, não sabia como ia trabalhar com o estado, não sabia de nada. Daí 2 horas da manhã, eu lembro, estava acordado, a minha filha estava chorando muito, né? E tava eu e minha esposa. Então, essa é a terceira dica dica final que eu passo para vocês terem insights também. Não subestime a vida cotidiana. Você pensa que é no computador que você vai achar as soluções. Não é no computador que você vai achar as soluções. Às vezes é na vida real também. Eu estava 2 horas da manhã ajudando ali minha esposa. Ela fez uma mamar para minha filha pegou, mamou, dormiu, a gente foi deitar, ficou um pouco sem sono conversando, e aí eu falei para ela bem assim, eu lembro, amor, botando para uma coisa que ela conhece, que ela manja de cozinha. Falei, amor,
eu imagino o seguinte, eu tenho um restaurante. E aí esse restaurante eu peço uma comida, como é que você faz? Normalmente. Né? Eu assino uma comanda e passo essa comanda para a cozinha fazer a comida. Depois ela me dá essa comida e eu envio para a mesa, né? Falei, assim, isso por uma coisa muito doida assim, eu quisesse dividir a cozinha, eu quisesse dividir a cozinha do... Quisesse dividir a cozinha, tipo, eu vou ter 2 cozinhas agora. Ou melhor, 3 cozinhas. Vou ter uma cozinha para China, para coisas de comida chinesa, uma cozinha para comida brasileira e uma cozinha, sei lá, para coisas, para doces, né? Vou ter 3 cozinhas. Eu não vou ter tudo na mesma cozinha não. Como é que eu faria? Como é que era melhor fazer? Eu pegaria uma comanda só e aí eu botava tudo numa comanda, fazia uma cópia das 3 comandas e enviava para as 3 cozinhas. Isso aí seria bom? Aí ela falou, bem assim, um negócio que eu nunca vou me esquecer. Falou, mano, isso é loucura. Tu vai gastar papel, tu vai ter que... Tu vai perder tempo fazendo a cópia da coisa assim. E eu pensei assim, mano, isso vai ficar muito chato, muito burocrático. É melhor você gritar lá assim de onde você tá. Aí ela falou bem assim, mas se eu for... Aí eu falei pra ela, não, mas pensa numa maneira que você tem que usar comando, o que você faria? Aí ela falou bem assim, mano, eu preferiria assim, ter 3 comandas, cada comando para uma coisa diferente, e aí eu escrevesse, olha, nessa comanda aqui tal, nessa comanda aqui tal, nessa comanda aqui tal. E eu enviasse para as cozinhas as coisas relacionadas à comanda. A comanda relacionada à parte da cozinha. A da comida brasileira vai ter a sua própria comanda. Assim já teria dividido, o garçom só iria entregar, não ia se preocupar em fazer cópia nem nada. E decidir o que aquela comida é daquela cozinha ou outra, você já tem um lugar ali. Quando ela falou isso, veio na minha cabeça assim um estralo. Eu fiquei assim, mano. Aí na hora eu me levantei, aí eu pensei, mano. E foi aí que eu comecei a desenvolver o que eu estou chamando de estado atômico. E aí eu desenvolvendo o estado atômico, que é você separar o estado em pequenas reatividades, em vez de você ter tudo, mas exclusivamente remover a regra de negócio, aquela método que você tem dentro de uma história e tudo mais, como fazer no MobX ali, mas a gente remove aquilo e transformar a ação também em algo reativo e põe para outra camada fazer isso. Isso tudo possibilitou que eu tenha as histórias separadas e eu consigo unir apenas chamando elas ali. E aí eu posso concatenar quantas coisas eu quiser. Rapaz, para fechar, essa ideia a gente está desenvolvendo essa documentação com o tempo e está sempre melhorando. Lá na empresa, os meninos colocaram em ação essa ideia, até sem eu prestar atenção. Eles arriscaram num projeto em produção e era um projeto muito complexo, muito difícil, e até por conta disso, eles resolveram trabalhar com essa arquitetura. Eles começaram a pensar, mano, é um projeto muito complexo, tá muito chato de trabalhar até com tree porque é simples. Vamos fazer assim para ver se resolve. Eles fizeram e resolveu. E eles fizeram isso num dia. Eles resolveram problemas enormes em um dia, utilizando a arquitetura do estado atômico. E aí eu comecei a pensar, mano, talvez seja isso que a gente esteja procurando desde 2019. E não tem nada a ver com um package novo, não tem nada a ver com outras coisas, é só uma decisão arquitetural. E isso foi louco. Quando a gente começou a fazer isso, começaram a dar efeito. Então foi geralmente esses passos que eu faço para mim ter uma ideia, né? Então desculpa aí, eu precisava falar isso nesse momento, mas é basicamente esse o passo a passo, né? Você tem que realmente se expor a erros para pessoas ali, principalmente pessoas que você não gosta, tá? Você pensava, vou juntar pessoas que eu gosto. Não, chama pessoas que você não tá nem aí, só para escutar as leseiras, mas você daquilo e você tira um suco bem bacana. E aí depois você começa a perceber essa situação. Começa a testar mesmo, tenta ver o seguinte, tenta não ter medo do mundo real. É no mundo real que está a resposta para tudo no seu projeto digital. Então é um mundo real que você tem que estar olhando também. E foi assim que eu consegui chegar nas ideias. Isso é só uma história recente desse projeto, né, que eu tô terminando de estudar agora. E assim, eu acho que vai fazer um reboliço que vai ser incrível. Mas outras coisas foram parecidas, então esse é o caso. Eu não sou ninguém especial, na verdade eu sou alguém com muita dificuldade de aprendizado. Eu creio que se você perder esses medos, aplicar e começar a considerar o mundo real dentro do teu projeto, você vai conseguir desempenhar um bom papel, tá bom? Um abraço aí, vamos ser referência junto.